Bons estudos a todos. Eu vou falar agora sobre o tema da prescrição no direito penal, também da decadência, passando tanto pelos aspectos conceituais, também a questão da contagem dos prazos, seja no tocante ao direito material ou ao direito processual penal, as espécies de prescrição, quais sejam a prescrição da pretensão punitiva e suas subespécies, e a prescrição da pretensão executória após a condenação, bem como as causas de interrupção, algumas exceções, e dando uma pincelada aqui sobre a decadência, como dito, e também o rol dos crimes imprescritíveis, ou seja, sobre os quais não há ocorrência de prescrição. Então vamos lá, começando pelo aspecto conceitual, que é justamente configurado pela perda do direito de punição por parte do Estado pelo decurso de tempo. E nos remetendo à máxima que o direito não protege os que dormem, não é? Então, muito relacionada com a temática em tela. Então, a prescrição também pode ser considerada a faculdade do Estado do direito de punir, que está limitado por um lapso temporal, ou seja, apenas por um determinado tempo. Nós vamos ver a tabela do artigo 109 do Código Penal, toda esquematizada para poder decorar, né? Isso não tem como, tem que decorar. Então, se esvai com a prescrição a prerrogativa de condenar por parte do Estado. No tocante à pena de multa, a mesma prescreve junto com a pena privativa de liberdade, ou em 2 anos, quando a condenação trata-se somente da indenização ou multa, indenização por multa. Então, pode ser alternativa a pena, ou seja, a pessoa cumpre a pena privativa de liberdade ou paga uma multa, ou então, nesse caso, prescreve junto com a PPL a multa. E no caso das contravenções, por exemplo, contravenções penais, em penas somente sancionadas com multa, a prescrição ocorre em 2 anos. No tocante à contagem do tempo, começa-se a contar a partir da consumação, independente da ciência do fato. Ou seja, de acordo aí com o artigo 10 do Código Penal, o marco inicial é o tempo do crime, é o tempo da ação ou da omissão, independente do resultado. Então, isso no tocante à teoria do crime, não é? No entanto, para o prazo prescricional, eu coloquei até numa ameba, é diferente. Só se começa a contagem no momento da consumação. E aí eu coloquei aqui como exemplo a hipótese de uma pessoa vítima de um tiro que fica um ano internada e infelizmente falece. Então, a prescrição ela ocorre a partir da morte e não no tempo do crime. No caso do crime ser uma tentativa, e por óbvio não tem consumação na tentativa, o prazo para a contagem do início da prescrição é contado desde a ocorrência do último fato que cessar a ação criminosa, conforme o artigo 111 do Código Penal. Na hipótese mencionada acima, se a vítima morreu, ocorre o mutatio libelli. O Ministério Público muda a denúncia, porque
não é mais uma tentativa. Se a tentativa virar morte ou mudar o tipo penal, então, nesse caso, surge aí o Instituto do Mutatio Libelli. No tocante a crimes continuados, em crimes continuados, a prescrição só se inicia no momento que cessar a permanência. Por exemplo, no crime de sequestro, só começa a prescrição no momento da libertação da vítima. No tocante ao prazo de contagem, então, no tocante a prazos do direito material, que é o caso, por exemplo, da prescrição, inclui o dia do início e exclui o dia do fim. O prazo não se prorroga em final de semana e feriados. Então, caiu naquele dia, o dia do fim, é naquele dia que se opera a prescrição. Se a pessoa não quiser ter seu direito prescrito, tem que antecipar sua providência e não esperar o outro dia útil. Como exemplo, só para contextualizar, vamos supor na hipótese de um crime praticado em 1º de janeiro de 2014, cujo prazo prescricional é de 4 anos, independe do dia da semana que foi cometido, operaria-se a prescrição. Se fosse quanto ao último, seria em 1º de janeiro de 2018. E então, como não se conta o último dia e se conta o primeiro, então ela se opera em 31 de dezembro de 2017. Então o prazo não se prorroga para ocorrer o primeiro ato, que é o recebimento da denúncia pelo Ministério Público. Então conta-se, e esse lapso temporal, esse marco temporal, melhor dizendo, é muito importante. Então, não é da data do crime, é do recebimento da denúncia por parte do Ministério Público. Prazo de contagem do direito processual penal, já que anteriormente falamos do direito material, consta inclusive na súmula 710 do Supremo Tribunal Federal, em seus termos, que no processo penal conta-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem, no processo penal. O início do prazo processual penal será na data da intimação da parte. Continuando, segundo o artigo 798 do Código CPP, não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento, ou seja, em ordem transversal ao sistema de contagem no tocante aí aos prazos do direito material. Bem como que o prazo que terminar de domingo ou dia de feriado, nesse caso, no tocante aos prazos processuais penais, considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediatamente posterior. Então, eu vou até aumentar um pouquinho aqui. Então, tanto na esfera do direito penal material quanto no direito processual penal, os dias são contados em dias corridos, salientando que é diferente do processo civil. Então, a confusão que as pessoas podem fazer: não existe prazo em dias úteis na esfera do direito penal, qual seja na esfera do direito material penal, seja na esfera do direito processual penal. Então agora nós vamos abordar os tipos de prescrição, começando aqui pela prescrição da pretensão punitiva, quer dizer, para condenar, quer dizer, está lá no 109 do CP, o acusado ainda não foi condenado, não gera efeitos nem de reincidência, nem de maus antecedentes, e ocorre anteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória. Então, se não condenou até a data da prescrição do crime, de acordo com o valor máximo da pena combinada em lei, então ocorre a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Então, a contagem começa na
consumação do crime, então origina para o Estado a faculdade de condenar. Então, vamos para as espécies de prescrição. Punitiva. Então, nós temos a prescrição propriamente dita ou em abstrato, que é justamente considerar a pena máxima do delito combinado em lei. Por quê? Justamente não ocorreu ainda a determinação do juízo em relação à pena arbitrada. Ou seja, em toda pena existe um intervalo entre o mínimo e o máximo, e o magistrado, na dosimetria, ele faz esse ajuste de acordo com o sistema trifásico, né, que orienta o sentenciamento na esfera do direito penal. Nós temos até aí no canal vídeos bem completos das 3 fases para quem se interessar, não é? Então, levando em conta as circunstâncias judiciais, né, as causas de aumento e diminuição, e também as majorantes e aquelas que diminuem as penas. Fixação da pena base e a fixação da pena definitiva. Todavia, voltando aqui para o foco, para efeito da prescrição punitiva em abstrato, ela leva em conta o tempo máximo combinado em lei. Então, para a contagem, a consumação do crime é o marco inicial, consoante o artigo 111 do Código Penal. Resolvi salientar aqui também as hipóteses que o legislador definiu para redução pela metade do prazo prescricional, que se opera para os agentes menores de 21 anos, os agentes que cometeram o delito, na data do fato. Então, se a pessoa tem menos de 21 anos na data que cometeu o delito, o prazo prescricional vai cair pela metade, bem como se for maior de 70 anos na data da sentença de primeiro grau. Vamos lá para as causas da prescrição propriamente dito em abstrato. Então, como dito, para a prescrição condenatória no tocante à prescrição que se opera em abstrato, que ocorre, repetindo, antes da prolação de sentença do juízo de primeiro grau, considerar a pena máxima em abstrato combinada em lei referente a cada delito. Que aí não tem erro, porque no máximo vai ser aquele valor de pena, ou aquele período de pena, melhor dizendo. Então, o que pode ocorrer é uma diminuição. Então, considera-se a pena máxima e aplica na tabela do artigo 109 do Código Penal. Eu fiz aqui até um esqueminha no paralelo da pena máxima em lei e da prescrição. Quem quiser dar o print aí para aproveitar o embalo, porque isso aqui, com os esqueminhas gráficos, ajudam sobremaneira para decorar. Eu usei as cores aqui também. Eu vou explicar para os senhores qual foi o critério. Então, a pena máxima da lei e relacionada em cada alinhamento com o prazo da prescrição. Então, eu comecei aqui pelo prazo prescricional, eu coloquei 4 mãos, cada mão tem 5 dedos, são 20 anos. Então, o prazo prescricional decai 4 anos, 4 vezes, 4 por 4. Então, cai 20 menos 4, 16, 16 menos 4, 12, 12 menos 4, 8, 8 menos 4, 4. Então, caiu 4 vezes o tempo.
E até eu coloquei aqui com a mesma cor para poder contextualizar. Então, decorar as 4 mãozinhas, já vai lembrar que é 20. O prazo da prescrição está à direita da tabela, isso ajuda na memorização também. E 3 anos eu coloquei uma arvorinha aqui, que é tree, em inglês, que é diferente, é um prazo, não tem uma fórmula correlata com os outros, os demais. Então fica bem simples. Lembrou das 4 mãozinhas, 4x4 e a árvore embaixo. Os esquemas gráficos completos estão disponíveis no link sempre abaixo do vídeo, ok? Para quem se interessar. A pena máxima em lei, como é que eu esquematizei? Eu coloquei aqui uma dúzia de ovos, né? Porque guardar 12 é mais um número. Uma dúzia de ovos fica realmente na memória gravada, esses 12 ovos. Né? Aí a pessoa já faz o paralelo com as 4 mãozinhas do lado. Eu estou até me estendendo um pouco justamente para possibilitar a memorização dos senhores e senhoras. Ok? Então tem a dúzia de ovos, então maior que 12 anos prescreve em 20 anos. E aqui também cai 4 e 4. Então coloquei a mesma simbologia, porque nessa grafia também a neurolinguística nos ensina isso, ajuda na fixação. Então, entre 8 e igual a 12, maior que 8, e menor ou igual a 12, ou seja, até 12, né? Maior que 8 e até 12, quer dizer, caiu 4, porque aqui é 12 e caiu para 8. Eu coloquei a mesma cor da letra aqui, 12 e 12, para poder fixar também. Aqui caiu mais 4, maior que 4 vai até 8, também caiu mais 4. E aqui é 4 por 2, 4, 4, 2, 2. E aí caiu 2 entre 2 e 4, e caiu mais 2 entre 1 e 2. Então, assim fica fácil. E a última hipótese, que é extraordinária, é 1. Aí tem que gravar 1. Acabou com 1. No tocante às hipóteses de prescrição. Salientando que essa tabela é usada, por exemplo, para prescrição executória também, só que aí já vai lançar aqui o valor da pena, em vez de ser a máxima em lei, a pena real da condenação, já no trânsito em julgado para a acusação. Então faz o mesmo enquadramento. Então gravou essa tabelinha, mata qualquer dúvida a respeito. Então vamos passar para frente para o próximo tópico. Falando da prescrição retroativa, que ela é contada a partir da sentença na qual não ocorreu recurso. Tem como pressuposto a prescrição retroativa o trânsito em julgado da decisão condenatória para acusação. Então é justamente nesse caso não é mais uma prescrição em abstrato, baseada no máximo combinado em lei. A prescrição retroativa, por que retroage? No momento da instrução, né, da ação penal, do seu aceite pelo juiz, existe uma prescrição, conforme já relatado, que para sua aferição é considerado o limite máximo previsto em lei. No entanto, ela é contada retroativamente a partir da sentença na qual não ocorreu recurso e tem como pressuposto o trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação. Em virtude da definição da pena real, voltamos à tabela do artigo 109, anteriormente apresentada, e recalcula-se o prazo. Por isso que ela é retroativa, quer dizer, retroage o cálculo. E aí eu salientei que esse cálculo é contado desde o recebimento da denúncia. Quer dizer, eu coloquei aqui a denúncia como se fosse um megafone, alguém está falando alguma coisa, denunciando, e a pessoa entregando para poder fixar. E aqui uma ampulheta significando tempo. Então, só pode acontecer entre o recebimento da denúncia, no caso de ser ação pública,
ou queixa, se for ação privada, e a publicação da sentença. Então, se foi condenado a 3 anos, está entre 2 e 4, já joga aqui a pena real, então a prescrição ocorrerá em 8 anos. Quer dizer, não se muda os prazos, apenas a pena, quando, lógico, for diferente da máxima em abstrato. Diante disso, é impossível computar qualquer tempo antes do recebimento da denúncia ou queixa, não é da data da consumação do fato. Reiterando, marco inicial ou recebimento da denúncia ou queixa da prescrição retroativa. Calcula-se pela pena definitiva. Nas mesmas condições de, vamos dizer, privilégios, aplica-se para todos os tipos de prescrição, o agente sendo menor de 21 anos na data do fato, aqui eu coloquei uma bola pela metade, para não esquecer, a metade, então, ou também maior de 70 anos na data da sentença de primeiro grau, ocorre o privilégio do prazo prescricional ser considerado pela metade. Então, na hora que condenar, volta lá na tabela e enquadra nas diversas categorias do artigo 109 do Código Penal. Então, essa lei que deu esse privilégio foi muito questionada, como já comentado nesse vídeo, porém, em crimes anteriores a essa data, como a lei penal não retroage, ela retroage apenas para beneficiar, nesse caso estaria prejudicando, o marco inicial da prescrição retroativa será o da consumação do crime. Ou seja, ficará prejudicado, porque a denúncia ela ocorre depois, obviamente, da consumação do crime, que aí vai ter uma apuração, a fase de persecução penal, para que o Ministério Público ofereça a denúncia e seja recebida pelo respectivo magistrado de primeiro grau. Então, ela não retroagiu para prejudicar. Então, na hipótese de um crime cometido antes dessa data, de maio de 2010, o marco inicial não é o recebimento da denúncia ou queixa pelo magistrado, e sim a data da consumação do crime. É bom gravar 2010. Eu vou falar agora da prescrição superveniente ou intercorrente. Elas abrigam os mesmos requisitos da prescrição retroativa. Também as hipóteses dos prazos caem pela metade, tanto para o agente menor de 21 anos, na data do fato, ou maior de 70 na data da prolação de sentença do juízo de primeiro grau, conforme o artigo 115 do Código Penal. Basicamente é a mesma categoria da prescrição retroativa, tem da mesma forma o pressuposto trânsito julgado da decisão condenatória para a acusação, bem como calcula-se pela pena em concreto, já que já existe a aferição do tempo de pena. O marco inicial é o da sentença ou acórdão condenatório. No entanto, a prescrição superveniente ela aguarda ainda uma possível reforma da sentença no recurso, no caso da hipótese de ocorrência, interposição, do réu, para acarretar uma possível prescrição, denominada de prescrição intercorrente ou superveniente, ou seja, tem a sentença transitada em julgado, a decisão exauriente, ou o acordo condenatório, então isso pode ser combatido através de recurso, então abinda-se ao prazo esse tempo para apreciação do recurso. Então agora nós vamos falar da prescrição da pretensão executória, ou seja, nesse caso, é típico o réu foragido, ou seja, foi condenado, sendo foragido o réu e decorrido o período legal, perde-se o direito de aplicar a pena, qual seja de sancionar o condenado. Então, contada a prescrição executória,
a prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado para a acusação, porque, por óbvio, a defesa não vai ter o condão de aumentar a pena. Sendo que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é a data, repetindo, do trânsito em julgado, da sentença ou da decisão para a acusação, sendo inviável aguardar o trânsito para ambas as partes antes de contar o prazo. Justamente não se pode reformar a defesa através de um recurso de defesa para mais. Artigo 110 do Código Penal, né, que estabelece esse regramento, ou seja, para a pessoa já condenada, quer dizer, perde o Estado a pretensão de carcerar o condenado e a perda justamente pelo Estado da prerrogativa de executar a pena já definida. Então, a pessoa está foragida e passou em terreno de tempo de acordo com a pena estabelecida, claro, pena em decisões oriente, não haverá mais a possibilidade de encarcerar o condenado. Daí a denominação de pretensão punitiva executória já é na fase da execução da pena, não na fase de conhecimento. Então, nesse caso, não impede a reincidência dos maus antecedentes, justamente porque foi condenado. Então, ele vai poder ficar livre, mas vai constar em sua ficha, no caso foragido, né, na hipótese da prescrição executória, lá registrados os maus antecedentes pelo advento justamente do trânsito julgado da decisão condenatória. Ou seja, o Estado não poderá mais pretender executar a condenação e prender a pessoa. Então, ocorre, reiterando, após o trânsito julgado da decisão condenatória para a condenação e para a defesa. Se for o caso inverso, né? No caso, para diminuir a pena. Vamos lá agora para a interrupção da prescrição da pretensão punitiva. Volta a correr do início, zero prazo. Então, coloquei aqui o número zero. Zerou o prazo. A interrupção da prescrição gera o reinício da contagem do prazo. Quais são as causas? A interrupção da prescrição. Então, do recebimento da denúncia pelo juiz até a pronúncia. Né? No caso aqui, a hipótese do tribunal do júri, a pronúncia justamente é o aceite pelo magistrado que trata-se de crime sob a tutela do tribunal do júri, ou seja, crimes contra a vida. Tem até também um videozinho no canal para quem se interessar aprofundar um pouco nesse tema. Então, nesse caso da pronúncia cabe reze para o tribunal de quem, e aí se confirmou a pronúncia, né, do recurso em sentido estrito, que também tem um videozinho no canal para quem se interessar, ocorre a decisão confirmatória da pronúncia após o recurso do acusado. Então, se o tribunal confirmar a pronúncia, a prescrição é interrompida novamente. Então, zera de novo. Contado da publicação da sentença ou acordo condenatório. Na suspensão da prescrição, se paralisa o prazo e recomeça. Por exemplo, já tinha 2 anos, aí paralisou, suspendeu, né, e depois retoma a contagem. Eu abri aqui um capítulo sobre os crimes sexuais contra criança e adolescente. A prescrição só começa quando a vítima completa 18 anos, ou com o recebimento da denúncia, o que acontecer primeiro. A Constituição Federal traz o rol taxativo de crimes imprescritíveis, e no seu artigo 5º, inciso 42 e inciso 44, quais sejam o racismo,
não é? Que depois foi especificado na lei do racismo, está realmente caracterizado o racismo pela obstrução de direitos, por exemplo, a negativa de entrada em uma loja pela cor, né? A diferença da injúria racial, que é a ofensa. Outro crime, consoante a Lei de Segurança Nacional, são a ação de grupos armados contra a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito, no caso das milícias, né? Também não se opera a prescrição. Então, eu também salientei duas exceções. O crime de tortura prescreve, é um absurdo, né? Mas prescreve, está na lei, tem que saber. E a injúria racial prescreve quando a ofensa por conta de sua raça, não por restrição de direitos.